Rondônia Livre recebe Hercílio Santana, da banda Na Viola, um dos classificados para a final do nosso Rondofest, Festival Rondônia de Música, na categoria Composição, com a música O Fim, a Espera. Né? Hercílio, como é que foi aí a motivação, o que deu o start para vocês participarem do Rondofest? No Rondofest, bom, a gente ficou sabendo através de redes sociais, né? Uhum. Eu acho que todo espaço que tem para um artista poder apresentar o seu trabalho, principalmente autoral, que o autoral aqui é bem desvalorizado. Aliás, a arte e a cultura como um todo já é desvalorizado. O autoral, então, muito mais difícil. Uhum. Então, todo espaço que se abre, a gente quer ter a oportunidade de apresentar nosso trabalho. A Na Viola é uma banda que, apesar de estar um certo tempo já aí, acreditamos assim que a gente ainda não conseguiu alcançar o público como a gente gostaria, né? Não conseguimos apresentar o nosso trabalho como a gente gostaria. Então achei que fosse uma boa oportunidade, né? Além de tudo, a gente viu que o festival ia ter grandes nomes, ia ter vários amigos nossos. Poxa, a gente achou que seria uma coisa bem legal. Sim. E eu entrei, assim, eu entrei mesmo só para tentar ter um espaço para divulgar minha música. Não imaginava que fosse chegar à final e ter a colocação que eu tive. Então, poxa vida, foi para mim, eu só vi que foi bem acertada a ideia de tentar participar, né, de querer participar. Realmente, eu estava conversando um pouco com o Beto César, né, e ele estava falando que teve um outro festival, né, que foi realizado há pouco tempo pelo IAPES, né, aqui na nossa cidade, mas era focado em interpretação só, né? Então, assim, a categoria composição acho que foi um diferencial no sentido de abrir muito espaço, né? Muito importante. E você é natural de onde, assim? Eu sou de Pernambuco, né? Eu não sou exatamente de Recife, mas eu era da zona metropolitana, né? Uma cidade chamada Paulista, fica ali pertinho, entre Recife e Olinda ali, eu estou aqui já há uns 20 anos, já, na verdade, né? Eu vim para cá menino, meu pai morava aqui, meus pais eram separados, eu vim para onde estava meu pai, vim meu irmão, acabou que todo mundo voltou para Recife, só eu que fiquei. Interessante. Casei, um trabalho aqui, criei minha vida aqui, né? Que você veio? Tem uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Foi no final dos anos 90, né, que eu vim para cá. Eu tava com... Não vou revelar a minha idade, mas até tem um tempo. Mas bem que, já estou 20 anos aqui, já mostro como eu sou novo assim. Mas, enfim, né? Já bebi água do Madeira, né? Fiquei. Mas, como você pode ver também, o sotaque também não perdi completamente. Sim, sim. Né? Mas, mesmo mantendo, né, o sotaque, né? Mas a gente percebe uma integração sua ao meio cultural local. Total. Embora, por exemplo, o Fim à Espera mesmo é um baião. Então tem uma ligação com o Nordeste. O Nordeste eu percebo assim, principalmente no meu trabalho de composição, ainda está muito presente, é uma forma muito mais natural. Mas sim, eu já absorvi muito a cultura local e assim, gosto muito, né, aprecio muito, acho, inclusive desde a história de Porto Velho até mesmo essa coisa da gente ter essa mistura que vem de todos os lugares e que a gente adapta aqui e transforma numa coisa nossa, assim, e principalmente a música, né? Então, a cultura local, uma coisa que eu aprecio muito também. E o elemento nordestino, ele tem uma participação muito forte na formação desse caldeirão nosso, né? A gente percebe isso, né? Então, se deve, né, às migrações do ciclo da borracha, né? A população nordestina vem em peso para a região. Tá. E você formou a banda quando? Na verdade, é um projeto meu, né? Só que eu não queria fazer, tipo, carreira solo, né? Até meu nome, eu não curto muito meu nome, Hercílio Santana, para nome artístico, assim, ficar numa capa de um disco, por exemplo. E eu sempre gostei também da ideia de banda. Então, apesar de eu ter idealizado esse projeto, que consiste basicamente em pegar tipo a viola caipira, ou a viola que também é muito usada pelos repentistas do Nordeste, né? A viola de 10 cordas, e fazer rock com ela, né? Então, daí eu comecei fui estudar o instrumento, a história, eu não tocava nada, eu fui estudar esse instrumento, então foi um longo processo, tanto de pesquisa quanto de aprendizado. Aí, a partir daí, eu fui começando a compor as músicas para o projeto, né? Sim. Dentro de todo esse conceito. Depois disso, eu comecei a correr atrás de colegas que pudessem colaborar para
para a construção dessa música. E não foi fácil. Encontrei sempre muita resistência no começo. O pessoal achava estranho. O pessoal achava esquisito. Só o fato de ter uma viola, caipira no meio, o pessoal já não gostava, rejeitava. Então foi um longo processo até o formato. Né? Porque lá atrás, é clássico isso na história da MPB, quando o Caetano Veloso vai introduzir a guitarra elétrica na MPB, foi um estrondo, né? Então, e agora você está trazendo... A viola para o rock também foi um estrondo. Demorou um tempo. Hoje em dia, a gente já está chegando num momento de aceitação maior, né? Mas, sim, inclusive tu citou o Caetano, é uma grande referência para mim, o tropicalismo é uma grande referência para mim, né? Sim. E nós eletrificamos a viola também. Né? Tanto que você pôde ver lá, né, tanto no teatro como lá na Zona Sul, eu uso uma guitarra, mas aquela guitarra ela é misturada com a viola caipira. Ela é meio viola caipira, meio guitarra elétrica. Eu uso, porque eu queria usar efeitos, né? E como eu queria fazer rock, eu queria que ela tivesse aquela distorção de rock and roll, e só foi possível. Então ela é plugada, ela não é microfonada. Não, ela é plugada e usando pedais de efeito, usando distorção. Apesar de que temos uma viola caipira acústica também para trazer também, né, essa sonoridade. Porque assim, apesar de a gente fazer rock, mas eu gosto ao mesmo tempo de lembrar que tem uma viola ali, que é uma viola que está fazendo aquilo ali tudo. Sim. Então foi isso. Então, a mesma ideia que tu falou do pessoal que rejeitou, é aquela coisa, né? Como aconteceu lá com os baianos nos anos 60, quando tu vê uma coisa que parece ser diferente, se tu olhar bem, nem é. Não tem nada demais, como na época, você pegar uma guitarra e colocar num ritmo de capoeira, por exemplo, fazer uma marchinha e botar uma guitarra elétrica, não havia nada demais nisso, mas para o pessoal foi um espanto. Para aqui também, quando eu coloquei essa viola no rock, foi um espanto. Até que eu consegui achar esse pessoal que topou, eles compraram a ideia, acharam legal e estão cada vez assim mais, como que eu posso dizer, se integrando ao conceito, né? Se integrando ao conceito. Tanto que eu acredito que essas primeiras músicas que temos, elas foram todas compostas por mim, mas é muito possível que no futuro a gente tenha um trabalho mais coletivo no sentido de criação mesmo. Tamanha está sendo a nossa harmonia, né? Hoje em dia. Sim. Como a galera tá, como quem está tocando comigo, pegou mesmo a ideia. Né? E qual a inspiração para essa composição especificamente, o Fim Espera? O Fim Espera? Mas teve tantos lados. Primeiro que teve uma coisa engraçada, porque quando eu avisei para um colega meu, compositor, músico também, que eu estava estudando viola caipira, ele olhou assim e falou, vou usar talvez uma linguagem muito técnica, mas enfim, ele falou, não é um instrumento muito de harmonia, né? Aí eu fiquei aquilo ali, achei, poxa, não, peraí, eu vou compor uma música na viola que tem uma certa base harmônica, tem toda uma estrutura tonal. Então isso já foi um começo. Outra coisa foi, outra parte que minhas composições são assim, cara. Eu vou compondo, Edson, cada ideia vai levando, é como se fosse umas pecinhas de Lego, cada ideia eu vou juntando. Sim. Então a parte instrumental eu faço devido a uma ideia, a letra eu faço com outra. Aí essa aqui é a parte instrumental. A partir daí, foi mais intuitivo, eu acabei tendendo para esse lado meio repente também, né? Que se tu olhar bem, ela tem uma coisa meio baião, meio repente, porque era uma ideia que eu estava querendo fazer. E como eu te disse, essa parte nordestina, ela vem natural. Eu pego na viola, já começa a fazer um fraseado, já surge meio nordestino. Gostei desse trabalho. Agora, a parte da letra... foi baseado numa ideia de que, porque é uma música que fala sobre fim de relacionamento, mas ao mesmo tempo ela faz uma observação sobre expectativa que às vezes, quando você entra no relacionamento, você faz para outra pessoa. Sim. E às vezes essas expectativas estão muito mais atreladas a uma certa idealização de um amor romântico, né? Que vem filme, vem música, vem novela e não sei o quê, e a gente espera que a realidade seja igual e não é. Sim. E às vezes a gente se frustra e por causa disso a gente acha que o amor não vale a pena e tal, não sei o quê. Então tem um pouco desse olhar também nessa letra, né?
Tá. Agora eu tô contando. E vem cá, e a letra, porque assim, quando você falou de repente e tal, elas têm uma métrica bem marcada, né? Assim, uns pés métricos bem sim, definidos. No caso de repente, sim. Mas no caso da música, ela foi pois só... Pois é, o que veio disso, dessa métrica? Só, veio só mesmo o ritmo e uma certa ideia, né? Daquela coisa do Nordeste. Eu digo que a parte do repente é mais pelo fraseado da viola mesmo, né? Sim. Que eu faço. Porque já nesse sentido da poesia, já não me prendi tanto. Temos nós temos um blues que se chama um blues a galope, que aí sim que aí sim eu me baseei no galope, que é um tipo de repente, e ali eu fiz realmente bem respeitando mesmo essa questão da métrica e tal. Já no caso do Fim Espera, não. Até porque na viola a gente tem uma coisa assim, é muito livre, a gente também não se prende muito a gente vai fazer com música brasileira, mas também a gente não precisa seguir tão à risca as regras. Sim, assim. Não precisa ser tão brasilianista, né? Não no sentido de que, se eu estou fazendo uma coisa assim, é assim que tem que ser feito. Sim, exato. Porque é um lugar de experimento, é um lugar de laboratório mesmo, a viola. Então a gente usa os elementos brasileiros mais como uma questão mesmo do você ter aquela sensação, né? De que você está sendo levado para aquele lugar, de que você conhece aquele lugar. Sim, mas a gente a gente é mais livre mesmo nesse sentido, né? Sim. Tanto que a gente mistura com rock. Tanto que até esse blues, eu não consegui fazer ele tão à risca como um galope, até para poder respeitar o lado blues também. Então ficou meio misturado. Então nesse sentido, na métrica, na poesia, na métrica, a gente não se preocupou tanto com isso. Sim. Né? A gente não se preocupou tanto com isso. Foi mais uma coisa mais intuitiva mesmo. E não se prendendo muito a regras, né? Assim, sim. Tá. Sobre o repente. Acho que eu acho fenomenal, né? Essa coisa do repentista, de improvisar e ainda assim ter que obedecer toda essa questão de métrica, da sílaba tônica, não sei o quê. Exato, são a fórmula mais conhecida no cordel, né? Sim. São os 7 versos heptassílabos, né? Com esquema de rima ali certinho e tal. Sim. E uma vez eu estava com um professor meu, da área do direito, professor Jackson Bilho, procurador de justiça, mas apaixonado por poesia e música. E aí a gente estava ouvindo dentro do carro dele uma música nordestina, assim, de repente. E aí a gente estava impressionado com a qualidade das rimas, só tinha rimas ricas, ou seja, palavras de classes gramaticais diferentes. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, como é que pode, né, um negócio desse? Eu digo que eu trabalho com poesia, né, na literatura, e a gente vai fazer um soneto, olha, meu irmão. Sim, dá um trabalho. Os caras vão cantando e fazendo. Por causa desse rigor técnico, né? Exato. E eles fazem isso improvisando. Um negócio incrível. Eu acho que exige muito estudo, não sei. Eu mesmo, eu tive essa honra, né, teve essa experiência quando eu fiz esse galope, né? Aí eu fui estudar a sílaba tônica tá onde? Isso, que tem que... o verso tem que ter quantas sílabas, isso aqui, exato. E, nossa senhora, dá um trabalho para você. E tu ainda tem que encaixar uma ideia que faça sentido. Pois dá um trabalho isso daí. Você tem que botar as palavras daquele jeito para expressar uma coisa que... Mas é interessante esse trabalho, né? Essa inovação, né, que vocês trazem no processo de composição. Então, a música O Fim Espera, ela trata dessa temática de um relacionamento que termina, né? Buscando essa estética nordestina. Sim, tem esse lance da música nordestina. Quem ouve vai ter essa sensação, né? Vai sentir o Nordeste. Vai sentir que vem do Nordeste, né? Que vem vem de mim, né? E quais foram as pessoas que colaboraram na composição? Assim? Certo. Na parte musical fui eu, né? Todo instrumental foi meu. Agora, na letra, eu tive a ajuda do poeta José Danilo Rangel, outro nordestino, cearense, né? E o Danilo, ele é um cara já bem conhecido na cidade, né? Que ele sempre fez uns saraus. Radicado aqui também. Radicado aqui já há muito tempo, não vou saber dizer quando. Ele é um pouco mais novo que eu, mas o Danilo já tem um trabalho aí, teve uma época, uns 15 anos atrás, que ele chegou a fazer uma revista eletrônica falando sobre a cultura, mostrando os artistas e poetas locais. Ele sempre foi um grande incentivador da poesia de Porto Velho, em Porto Velho.
E assim, a minha parceria com ele, inclusive essa primeira safra, assim, que eu chamo da primeira safra da Naviola, né, que nós temos já algumas outras músicas, tem várias outras parcerias com ele também. E o Fim à Espera foi uma delas, né? O Fim à Espera, na verdade, foi um pedido meu, né? Eu pedi uma ajuda dele, porque essa temática do amor e esse tipo de abordagem, eu já tinha visto ele fazer em outros poemas dele, com essa mesma ideia que eu estava tendo. Aí eu sabia, o Danilo vai saber me ajudar. Aí eu fui com ele e mostrava alguns versos que eu estava fazendo que eu não estava muito confiante. Ele pegava, ele corrigia, só que ele fazia um negócio tão bacana que eu acabava aproveitando 100% do que ele me dava. Aí nisso eu fiquei olhando assim, cara, tu vai se tornar meu parceiro, eu vim aqui só para te pedir uma opinião, uma ajuda. Mas o que tu mostrou era tão legal que eu vou usar exatamente o que tu me deu e tu vai ser meu parceiro na letra. Ele até brincou comigo, né? Ele disse, eu fui só um cafetão das palavras. Né? Ele não se assume muito como coautor, mas eu coloco ele, porque de fato eu usei mesmo as frases dele. E ficou meio assim, tipo... ficou engraçado que ficou tipo uma dobradinha, ficou tipo um verso era meu, outro era dele, um verso era meu, outro era dele, Mas foi bom, eu sempre gosto de trabalhar com o Danilo, faz tempo que a gente não faz um trabalho juntos, mas foi muito legal, o que a gente produziu juntos eu gostei muito. E é interessante isso tudo que você está colocando, Ercílio, porque assim, o projeto nosso, na verdade, não é o Rondofest, é o Registro Cultural, né? Certo. E o Rondofest foi o processo seletivo dos artistas, 16 artistas, que vão ser apoiados por nós no registro, proteção, na defesa e na gestão dos direitos autorais e fonográficos. Então você está trazendo aqui uma coisa muito interessante, que é a pessoa que participa da composição na letra. Sim. Então ela não vai subir ao palco, não. Ela não vai ser, né? Mas ela teve uma participação. Não vai nem ganhar crédito, não sei que alguém vai ler a ficha técnica, né? Exatamente, ainda né? tem isso. Porque antigamente eu me lembro nas rádios, no tempo que era dividido, hoje é tudo um tipo de rádio só, né? Antigamente você tinha FM e AM. E AM. A AM era mais notícia, né? Programas de entrevista, e FM era mais música. E sempre que terminava de tocar uma música, né, fazia de Toquinho e Vinícius, a música tal, né, na voz de Maria Bethânia. Né? Era sempre. Sim. E hoje você não tem mais isso, só toca a música. Você não sabe de quem é, nem quem gravou. São outros tempos, né? Pois é, né? Então, assim, é muito importante, eu acho, isso que você está trazendo, esse reconhecimento à pessoa que colaborou na letra e não é músico, não está no palco. Sim. Né? Apesar de que eu tenho muita vontade de fazer alguma participação com ele, né? De repente a gente cantando e ele declamando. Né? Recitando algum verso, exato, que bacana, né? Sim. Eu me lembro quando a gente fez a eliminatória da Zona Norte, que lá no Espaço Alternativo, aí tinha uma poetisa popular lá, ela me procurou, me chamou lá atrás do palco, né? Então eu queria um espaçozinho só para eu, né? Recitar uns poemas meus, né? E ela saiu dali do palco depois maravilhada pela oportunidade. Eu estou realizada, né? Mas isso é bom. Pois como a gente precisa, né? Da visibilidade. Exato. Por isso que projetos como esse são interessantes. Porque além de você ter um festival, você tem todo o pós. E quando eu descobri, assim, quando eu entendi assim, todo o projeto, eu fiquei maravilhado. Fiquei, caramba, cara, como a gente precisava de algo assim, né? Porque a gente não fica, exato. Eu falei, eu não vou te dar o prêmio e te mandar para casa. Exato. Eu vou te pegar no colo agora. Isso. Vamos fazer fonograma, vamos fazer videoclipe, vamos fazer o álbum digital. E quem sabe amanhã a gente, conseguindo aí mais recursos, né? Fazer uma agenda de apresentações. Olha aí. Né? Eu quero assessorar vocês nas rádios. Estava conversando até com o Beto César, a Gisele Maiolino Furtado. Gisele Maiolino, hoje que ela fala. Ela é proprietária da rádio da Band aqui, estava lá na primeira fila do festival na final. Olha entendeu? aí. Aplaudindo. No final, ela que deu carona para o Moacir Franco, para ir pelo Olha aí. Ela ficou até o final do final, né? Então, assim, a gente tem que buscar esse diálogo com as emissoras locais para valorizarem, né, o que é produzido aqui em Rondônia. Isso é bom. E me diz aí, Ercílio, você participou da final, né? Você ficou lá até o final, né, também. E nós trouxemos para ilustrar a final e para dar uma vitrine para vocês também, uma figura que assim, muita gente não conhecia. Quando eu falei para algumas pessoas, a primeira vez que eu ia trazer Moacir Franco, aí, que é o Jeca Gay da Praça Nossa. É também o Jeca Gay da Praça Nossa. Sim, né? É um dos personagens. É um dos personagens. Tanta coisa que ele já fez, cara. Não é? E assim, e a trajetória do Moacir como cantor e compositor é fantástico. O cara tem sucesso na voz de todo mundo e pouca gente até conhece essa coisa do autor, né? Sim.
E, assim, como é que você viu essa opção nossa por trazer um cara de 88 anos de idade para... Foi curioso porque, de fato, é um nome inusitado, aparentemente, né? Inclusive, como compositor, porque, como tu falou, pouca gente lembra dele como compositor. Aliás, acho que quase ninguém lembra dele como compositor. A não ser quem é da música, quem entende, quem conhece, né? Sim, sim. Cara, ele tem trabalhos com a Rita Lee, assim, que são fantásticos, inclusive. Tem várias composições aí. E eu achei interessante, assim, porque, além de tudo, é um nome que acho que ele, não lembro qual foi a última vez que ele veio para Porto Velho, ou se ele veio para Porto Velho. Segundo o Silvio Júnior, já tinha uns 50 anos que ele não vinha a Porto Velho. Ele já esteve aqui, então? Uns 50 anos atrás. Uns 50 anos, pois é. E o Silvio Júnior, que ele tem de 80 anos, fez o pré-show dele 50 anos atrás. 50 anos atrás. No Cine Resk. Nossa, Cine Resk, pois é. Então, e eu achei interessante, achei que foi uma escolha... E eu acho que no fim das contas deu certo, porque agradou o público, né? O pessoal, porque o cara é muito simpático, muito carismático. Muito legal técnico, também ver como ele ainda com 80 anos ainda está 88, tá no pique ainda. 88 anos e uma memória fantástica. Sim. E uma outra coisa... E presença de palco e tudo, sabedoria. E um domínio técnico. Eu fiquei impressionado, porque a gente teve que ajustar aquela situação de fazer a apresentação dele, ainda ficaram alguns candidatos para depois. Eu estava preocupado como é que eu ia ajeitar aquilo. Você sabe que ele me chamou no camarim e eu estava até relutante de ir, quando eu já estava, né? Não, como é que eu resolvo tal? Aí eu falei, não, vai lá, que ele quer falar com você. Aí eu cheguei lá no camarim, ele me chamou. Eu cheguei, o empresário, né, o Isaac, falou, Moacir quer falar contigo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, que eu vou fazer uma coisa linda aí. Só me passa os nomes dos candidatos que faltam se apresentar. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Tá entendendo? Legal, que legal. Sabe? Não é aquele cara que chegou lá no camarim... Ele estava nem aí, né? Não. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele preparou aquela cena, aí me avisou, olha, quando eu cantar a música tal, que eu estou encerrando, aí vocês entram em cena, a gente vai interagir, né? Fica assim, rapaz, que, sabe? Você vê quando um cara é um profissional mesmo, a diferença, humildade, né? Humildade. Se fosse outro, não, qual que é meu, das tantas horas, depois eu... Né? Não tá nem aí, né? Quero meu cachê e pronto. Exato. Isso é bacana. Ele teve um carinho com os candidatos. O que mostra ainda mais que foi uma boa escolha mesmo. Pois é, eu fiquei impressionado. Olha, rapaz, o que eu aprendi aquele dia ali com aquele camarada. Meu Deus, quanta humildade, quanta empatia com o público, né? Sim. E um camarada com uma carreira... E a disposição de sair de lá para Porto Velho, sair de São Paulo para Porto Velho. Ele chegou aqui de tarde e foi embora 1h. Eu só não entendia se a banda era dele ou era a banda dele. A banda dele. Nossa, ele trouxe ainda o pessoal. Trouxe os 4 músicos dele, o empresário, né, 6 pessoas, né? E olha, eu vou te falar um negócio, eu acho que foi uma das opções mais acertadas que eu já fiz na minha vida, foi trazer o Moacir Franco a Porto Velho. E tu falou que ele trouxe a banda dele, nossa, eu fiquei impressionado porque, se tu olhar bem, muitos artistas quando vêm de longe, assim, vêm sozinho. Para economizar, playback. Porque aqui é muito complicado. Então, poxa vida, bacana dele ter trazido a equipe dele mesmo. Eu lamento não ter retido eles mais tempo, né, para a gente interagir mais. Né? Mas eu, pelo menos, como organizador de espetáculo, a pouca interação que eu tive foi uma aula. Foi massa, foi legal. Sabe, muito bacana mesmo. Sempre aprendizado, ainda mais com um cara tão experiente. Pois é, com essa bagagem toda, né? Ercílio, agora eu te deixo à vontade, você pode olhar para a câmera aí e dar o teu recado para as pessoas sobretudo aquelas pessoas que não foram ao Rondofest, não sabem exatamente como foi nosso festival, mas também para as pessoas que participaram, que prestigiaram o nosso trabalho. Fique à vontade. Olha, nós tivemos o Rondofest, acabamos de ter Casarão, tivemos o Povos da Floresta. Olha, Porto Velho tem muita cultura, Porto Velho tem uma cultura local, tem uma produção local, nós temos intelectuais, nós temos poetas, nós temos artistas de tudo que é jeito, assim. E o convite que eu faço, porque é uma luta minha, e o convite que eu faço sempre é: vamos prestar atenção, sim, e valorizar a nossa própria cultura. Vamos valorizar quem somos. Eu digo isso, quem está dizendo isso é um pernambucano, e lá em Pernambuco, para quem conhece, sabe que a gente é muito bairrista, assim, a gente valoriza demais o que é nosso, porque é nosso, é da nossa terra. Vou também fazer o convite, claro, aproveitando esse espaço para fazer um convite para seguirem a banda Na Viola Banda, em todas as plataformas, tanto
streamings de todo que é jeito, YouTube e Instagram, na Viola Banda. E, gente, o que puderem, assim, o que puder ter de material do Rondofest, porque vocês vão conhecer nossos artistas, tanto intérpretes quanto compositores, e vocês vão ver como esse projeto é muito maior do que aquilo que a gente imaginava, assim, né? Que ia ser mais um festival onde apresentava bandas e pronto, acabou. Não, você está vendo que é um festival que realmente está projetando os artistas locais. Então, mais uma vez, é mais uma oportunidade para a gente acompanhar e reconhecer e valorizar a nossa própria cultura. Acho que seria isso. Com essas palavras aí do Hercílio Santana, a gente encerra então essa entrevista, agradecendo a você que assistiu aqui o nosso trabalho. E isso, acompanhem pelo nosso Rondônia Livre a atenção especial que nós damos ao que é do nosso estado de Rondônia.